E aí, galerinha, voltamos para mais uma aula de Geografia de Rondônia. E esta aula de Geografia de Rondônia, professor Jorge, é especial demais. Por quê? Porque a gente está trabalhando essa questão do tempo e o espaço geográfico relacionado ao nosso lugar, Muito bem. a nossa querida Rondônia. Então, e para completar, né, também estamos iniciando mais uma unidade. Ah, isso mesmo, galera. Passa rápido demais. Já é a unidade 2 e já a gente está encerrando, né, esse momento especial de 2023 com a galerinha do primeiro ano. Mas ano que vem a gente vai se encontrar novamente, beleza? Então agora a unidade 2 ela vai ser já mais diferente lá da unidade 1, porque lá no início da unidade 1 falamos muito sobre a questão dos aspectos físicos, né, professor Jorge? Do estado de Rondônia. Agora a gente vai falar mais sobre essa questão da evolução histórica, continuar falando um pouquinho mais, falar sobre o processo de transformação, aspectos econômicos, aspectos populacionais do estado de Rondônia. Sem falar que tudo isso inserido no contexto da questão da transformação do espaço geográfico. Muito bem, É isso? Exatamente, professor. Beleza? Então vamos lá no quadro, verificar, galerinha, a agenda da nossa unidade 2. Vamos lá? Aula 14.1, a primeira aula, professor Jorge, da unidade 2. Vamos falar na primeira aula sobre criação do estado de Rondônia. Muito bem. Vamos falar sobre a questão dos aspectos populacionais de Rondônia. Isso aí. Parte 1 e tem a parte 2. Muito bem. Falaremos também na unidade 2 sobre a questão do extrativismo mineral. Falaremos sobre a questão das hidrovias de Rondônia. Muito bem. A economia de Rondônia. Isso. Atualidades regionais e o turismo. Tu gosta de turismo, Rogério? Gosto de turismo, muito bom. Professor Jorge, só uma observação, a gente fala aí sobre a questão da hidrovia, até mesmo sobre a questão do extrativismo agora, não mais para falar como a gente falou lá na unidade 1, né, das hidrovias, aspectos de cada uma, é mais para falar sobre a questão da relação das hidrovias e o desenvolvimento econômico de Rondônia. Exatamente. Beleza, olha só. A criação do estado de Rondônia. E aí nós vamos ter que dar uma pincelada nesses 3 municípios aqui, ó. Porto Velho, Lábrea e Guajará-Mirim. Isso mesmo. Aí o aluno fala, professor, existe um município em Rondônia chamado Lábrea. Calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Lábrea realmente não é em Rondônia, mas um dia foi. E agora a gente vai saber por que não é mais. Exatamente. Olha só, Rogério. Em 77, Rondônia, né? O território de Rondônia, 77 não era território. Ele ganhou essa denominação em 1956, porque era território federal do Guaporé. E em 56 começou a ser chamado de território federal de Rondônia. É isso mesmo. Rogério, Rondônia é uma homenagem a um dos maiores ícones da história do Brasil. Exato, professor Um Jorge. militar indígena chamado Cândido Rondon, Marechal Cândido Rondon. Rogério, esse cara, ele era um cara formidável. Ele foi um cara que ele tinha... O presidente dava uma missão para ele e ia lá e cumpria. Exatamente. Então, ele foi o responsável por desbravar essa região que hoje chamamos de Rondônia de uma forma mais contundente, porque aqui era realmente um vazio demográfico. Ok? E aí, ó, lá em 1977, né, depois agora fizemos essa primeira abordagem sobre Rondônia, aí, que quem fala isso com propriedade é o professor Lorismar e o Beto, né? Exatamente. Em especial o Lorismar, né? Que
que é o estudioso De de Rondônia. Rondon, ele é o cara, tá, pessoal? A gente aqui fala sobre aspectos geográficos, geopolíticos, né? É o Rondon Cover. Ele é um Rondon cover, até se veste do homem, meu É amigo. verdade. Se qualquer coisa que você souber sobre Rondon, conversa com o Lorismar. Quem já foi lá na Rondônia Rural Show, né, professor Jorge? Já até presenciou o professor Lorismar vestido de Rondon. Olha aí. Beleza. Então, lá em idos 1977, a gente tinha municípios aqui. Isso eram 2. Porto Velho e Guajará-Mirim. Ok? Olha só, em 56, quer dizer, nós éramos só Porto Velho e Guajará-Mirim. Olha aí, ó. E aí, esse mapa perdurou por muito tempo, até 1977. Exatamente. Então, olha só, galera, Porto Velho. Então, você aí que era de Paraná, você que é daí da região de Vilhena, você que é de Ariquemes, tudo era Porto Velho. Exato. E a outra parte de Rondônia era Guajará-Mirim. Então, olha só que novidade é essa, professor. Só eram 2 municípios? Sim, eram só 2 municípios no estado de Rondônia. E aí, tipo, nesse mapinha a gente já consegue até mesmo já visualizar, né, professor? Aquilo que falamos lá na primeira aula dos aspectos físicos de Rondônia, né? Fronteira de Rondônia aqui com a Bolívia, com 2 municípios, já tinha a fronteira delimitada, o que era Brasil, Bolívia em 1976, e os estados, ó, Amazonas, Mato Grosso, né? E aí a gente tem ali também no Bolívia e o Amazonas novamente ali na porção do noroeste do estado de Rondônia, né? Que era ainda território federal ainda na época. E para cá, o Acre. Exatamente. Então a gente consegue visualizar o quê? Essa questão da regionalização, né? E aí a gente teve um mapa que nós apresentamos durante a aula que a gente observava que num período antes de 1943, antes da criação do território federal de Rondônia, que a gente via que esse espaço ainda eram terras que pertenciam ao Mato Grosso e ao Amazonas. Perfeito. Maior parte Mato Grosso, né? Que Isso. você falou, né? Exatamente. E agora já a gente tem uma outra regionalização aí em 1976 desse território que viria a ser Rondônia, mas com apenas 2 municípios. Isso. Então, olha só, a luta pela criação do estado de Rondônia começou com a Lei 411 de 1969, que estruturava os territórios federais. Aí tinham os políticos daqui da época, né, que inclusive tem nomes das ruas aqui, Rogério. Paulo Leal, Jerônimo Santana, foi nosso governador aqui das antigas. Odaci Soares foi um grande senador. É isso? Foram despertados para a luta que aos poucos iria contagiando a todos os próceres políticos, né? Olha só que palavra bonita, próceres. Ou seja, eram políticos que eram já vistos como sendo emergentes, surgindo na região norte do Brasil e, obviamente, se tornaram ícones aqui em Rondônia. Muito bem. E eles eram políticos de 2 partidos, do Arena e do MDB. Exatamente. Beleza. E aí teve todo aquele lance de vamos ou não fazer um estado e tal. O governo federal via com reservas essa oratória desses políticos, desses governantes daqui, do território, né? Muito bem. Então, eles eram nomeados, até então eles eram nomeados, eles não eram voto popular. Porque aí, tipo assim, na situação de território federal, a ligação, né, o controle é todo pela União, né? Pela União, exatamente. O território, eu sei que os alunos são muito jovens, né? Mas aí eles já têm que se acostumar com alguns termos. Exatamente. A gente tem que lembrar que aqui, um território, Rogério, ele é criado por lei. Exatamente. E quando ele nasce, quando ele é um território, como você falou, quem controla ele é a União. Exato. É o governo federal. Então, o Estado, ele não é Estado ainda. Não. Ele não tem autonomia. Qualquer nomeação, qualquer transformação daquele espaço, tinha que recorrer, né, professor Jorge, ao governo federal. Rogério, e o interessante, que nós vamos falar para o nosso aluno, que, olha só, território é feito por lei. E quando ele é criado, Rogério, um território federal,
Ele é uma autarquia. Olha só que palavra interessante, Olha aí, uma autarquia. Anota aí, ó, mas essa novidade aí. Né? Então ele é uma autarquia. Nota mesmo, que isso aí Importante. não é todo mundo que sabe disso, não. Exato. Então, nosso aluno já de primeiro ano tem uma informação aí a nível de direitos, de advogados, né? Exatamente. Que tratam das leis. Então, nós tínhamos, como eu falei na aula passada, quem não tem autonomia é porque tem anomia. Isso Ou mesmo. seja, ele é dependente. Exatamente. É isso? Então, vieram esses políticos, né, que por muito tempo estiveram no poder aqui em Rondônia e foram grandes políticos. Jerônimo Santana, Darcy Soares, Paulo Leal. Então, são pessoas que fizeram com que esse espaço geográfico aqui realmente tivesse a sua autonomia e virasse Estado. Exato. É isso? Muito bem. Vamos lá no quadro, meu diretor? E aí, ó, na época da década de 70, o Brasil e o mundo passava por uma crise econômica. E aqui, Rondônia, estava em amplo desenvolvimento, Rogério. Exatamente. Falamos aí na década de 70 sobre esse processo de crescimento, migrações em direção a Rondônia, Isso. principalmente por conta da facilidade da melhoria da BR-029, né, onde Isso. começou a ser estruturada, pavimentada, e iniciava-se aqui em Rondônia um ciclo agrícola, onde Isso. várias pessoas migravam para essa região. E foram muitas, hein? É incentivada pelo próprio governo federal, né, professor Jorge? Como falamos. Perfeito. E esse desenvolvimento acelerado que o Estado tinha, como você falou, que estava em franco desenvolvimento Rondônia, ameaçava fugir o controle do Ministério do Interior. Professor, Ministério do Interior. O Ministério, queridos alunos, é um órgão do governo federal. Exatamente. Que quem coloca lá o ministro é o presidente da República. Muito bem. Não é isso? Isso. E quem era o ministro, inclusive, olha só, tem município com o nome dele aqui, Rogério. Tem município com o nome dele aqui em Rondônia. Ministro O Andreasa, ministro né? Andreasa. Exato. Beleza, aí ó, foi ele que levou o nome. Presidente, é o seguinte, tem um cara top de linha aí, o que você acha de a gente mandar ele lá para a missão de governar o território de Rondônia? Quem é? Me fale quem é esse cara. O nome dele é Jorge Teixeira. Aí ele, rapaz, será que ele vai ser bom mesmo? Com certeza. É um militar de grande patente, além do mais, muito responsável, e ele só quer que dê a missão. Exatamente. E aí, o presidente Figueiredo gostou da ideia e realmente promoveu, mandou Jorge Teixeira para Rondônia, que ele não era aqui de Rondônia, né? E, inclusive foi prefeito de Manaus, né? Então, Andreasa incumbiu Jorge Teixeira de preparar a infraestrutura administrativa, econômica e política para transformar o nosso território, que agora deixaria de ser território, para se tornar, vou colocar em vermelho, Rogério, Estado de Rondônia. Então, quem foi o cara incumbido de fazer isso? Jorge Teixeira de Oliveira. Ele tinha, Rogério, carta branca com o presidente da República da época, o presidente Figueiredo. Exato. E também tinha carta branca com o ministro Andreasa. O ministro Andreasa, inclusive, também o presidente João Batista vieram várias vezes em Rondônia. Ok? Inclusive, não é à toa que tem um município chamado Mário Andreasa, né? Ministro, né? Ministro Andreasa. Exatamente. Aqui. Beleza, então ele tomou posse, Jorge Teixeira tomou posse. Vamos mudar aqui a cor, já. Opa. Vamos lá. Ele tomou posse em 1979. Exato, professor. Aí, em 22 de dezembro de 81, a Lei 41, Lei Complementar 41, criou o Estado de Rondônia. E ele foi instalado em 4 de janeiro de 82. Então, mais uma informação interessante, Rogério. Jorge Teixeira foi o último governador do ex-território federal de Rondônia. Isso. E o primeiro governador do agora então Estado de Rondônia.
Isso mesmo, professor. Não é isso? E é interessante essa observação aí, ó. A lei é de 81, mas foi instalado como estado esse território no dia 4 de janeiro de 1982, que geralmente é assim até os dias atuais, né, professor Jorge? Isso. Quando a gente fala de mudança de governo, sempre acontece no início do ano, né? Isso. Então, olha só, já falamos isso, né? Só relembrando, a área que forma Rondônia foi desmembrado dos estados de Mato Grosso e do Amazonas. Exatamente. Isso lá em 1943, lembra? Falamos de Getúlio Vargas, que criou aqui o território federal, que era o território federal do Guaporé, lá nos idos de 1943. E aí se tornou o território federal de Rondônia em 1956, foi quando mudou o nome, em homenagem a Marechal Rondon. Muito bem. Rogério, tu já viu o pôr do sol lá no Rio Madeira? Mesmo. Bonito demais, né? Bom demais. Bom demais. Vamos lá. E aí nós temos a instalação do Estado, como o professor Jorge falou há pouco, aconteceu no dia 4 de janeiro de 82 e aconteceu no Palácio Presidente Vargas, em Porto Velho, na capital, né, professor Jorge? Isso. A cerimônia de instalação do Estado, e nesse dia aconteceu aí a posse do primeiro governador, Jorge Teixeira de Oliveira, aqui de Rondônia, né, professor? É isso aí. Aí, olha só, a Assembleia Legislativa de Rondônia, porque é o seguinte, instalar um Estado é uma coisa. Quando a gente instala um Estado, a gente tem um poder executivo atuando. Exato. Mas foi em 83 que foi criado a Assembleia Legislativa. Exatamente, Casa do Povo, né? Em 1983, né, professor Jorge? Aí, ó, presidente Figueiredo vindo aqui inaugurar obras aqui em Rondônia. O presidente Figueiredo, e esse aqui é o nosso grande maestro aí, digamos assim, da nossa história, governador Jorge Teixeira. Exato. Alguma observação, Rogério? Tranquilo. Tá aí novamente nosso governador. Rogério, você sabia que o governador Jorge Teixeira, ele quando ele veio para Rondônia, ele foi incumbido de fazer essa transição de território para estado, porque ele tinha conseguido um grande êxito como prefeito de Manaus. Pois é, ele era muito competente, como falamos anteriormente, e era um militar, né, que se desse uma missão para ele ia cumprir. Missão dada, missão cumprida. Isso, né? Exatamente. Olha só, como é que se formou o município de Porto Velho? Olha só, lá em 1914. Em 1914 foi oficializado, em 2 de outubro de 1914, mais precisamente, foi criado por desbravadores por volta de 1907, lá no tempo da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Estamos falando do primeiro ciclo da borracha. Isso mesmo. Porto Velho vai aparecer como município. E aqui não era Rondônia. Não era Rondônia. Aqui não era território. Porto Velho, inclusive, era do Amazonas. Muito bem. Beleza, Rogério? Beleza. Aí lá nos meados do século XIX, nos primeiros movimentos para construir essa ferrovia, né, para escoar a produção da borracha da Bolívia e de Guajará-Mirim. Por que foi construída, Rogério, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré? É por causa daqueles trechos encachoeirados ali do Santo Antônio, que hoje virou a hidrelétrica. Muito bem. É isso? Isso mesmo. Fruto lá do Acordo de Petrópolis, né? Isso. De 1903, que falamos na aula, algumas aulas atrás, né? Tratado de Petrópolis. Exatamente. Então, as dificuldades, a gente fala aí em relação à ocupação dessa região, né? Nós tínhamos as dificuldades aí também em relação ao contexto da borracha, né, professor Jorge? Como a construção e operação de um porto fluvial em frente à Cachoeira de Santo Antônio. Fizeram com que construtores e amadores utilizassem o pequeno porto amazônico localizado a 7 km abaixo, em local muito mais favorável. E foi a partir desse porto que vai surgir, né? Porto Velho. Porto Velho. Exatamente. Diz a lenda, Rogério, que é porque tinha um velho lá. É isso mesmo. Isso aí, o pessoal
via naquelas viagens assim muito exaustivas, muito cansativas, estressadas. E aí, rapaz, vamos lá, vamos descansar, vamos parar lá no Porto do Velho. No Porto do Velho. E assim foi dizendo, não, vamos lá para o Porto do Velho. E aí ficou. Pelo menos diz a lenda, né? Uma das lendas urbanas é essa. Exatamente, e ficava aí, 7 quilômetros depois da cachoeira, né? Para Uhum. poder facilitar essa questão aí da chegada, né? Já que na cachoeira era difícil, quando tinha Santo Antônio ali, de ultrapassar aquela trecho na cachoeira, né, professor Isso. Jorge? E esse problema é desde lá do imperador Dom Pedro II. Isso Dom mesmo. Pedro II já vinha ali assinando uma autorização para navios mercantes subir o Rio Madeira. Aí, ó, aqui já está relacionado à história da Estrada de Ferro, né? Exatamente. Então, o Percival Farcar, proprietário da empresa que, afinal, conseguiu concluir a ferrovia, porque a ferrovia, isso aqui é aprofundado lá na história de Rondônia com Beto e com Lorismar. Ele conseguiu concluir a ferrovia em 1912. Mas antes dessa conclusão, né, professor Jorge, vários problemas, empresas vieram, não conseguiram, outras ainda até conseguiram colocar os trilhos, mas depois desabou, enfim. Então, desde 1907, usava o velho porto para descarregar materiais para a obra. E quando decidiu que o ponto inicial da ferrovia seria aquele já na província do Amazonas. Isso aqui, Porto Velho, era a província do Amazonas. Exatamente. É isso? E aí, a partir daí, tornou-se o verdadeiro fundador da cidade, que quando foi, afinal, oficializada pela Assembleia do Amazonas e recebeu o nome de Porto Velho. Isso. Lembrando que aqui, a avenida principal ali, descendo lá do CPA, Rogério, é a Avenida Farquhar. Exatamente. Que vai terminar justamente lá na Praça do Trem. Exato. Que é o símbolo de Rondônia, praticamente, e da cidade de Porto Velho. Com certeza. Não é isso? Muito bem. E aí a gente está falando sobre a evolução, né? Falamos sobre a questão de Rondônia, agora a gente está falando sobre municípios, né, professor Jorge? No contexto da criação de Porto Velho, Porto Velho, isso mesmo. Contexto histórico e a evolução dele. Por isso que a gente está voltando, né? Falamos da criação do Estado, agora a gente está falando de uma outra parte sobre essa evolução dos municípios que surgiram até mesmo antes da criação do Estado de Rondônia. Isso, e olha só, como você falou, ó, Porto Velho ele se torna município em 1914, mas ainda pertencia ao Amazonas. Exato. É isso? Nós não estamos falando assim, Porto Velho foi criado como município em 1914 e já era Rondônia. Não existia Rondônia. Não existia Rondônia. Tá? Aí sim, em 1943, foi desmembrado um pedaço do Amazonas, né? Um território chamado Lábrea, o município de Lábrea, com Guajará-Mirim, Santo Antônio do Alto Madeira, desmembrado lá do Mato Grosso, e aí sim passa a constituir o território federal do Guaporé. Exatamente. Então o professor Jorge está falando aí, quando essas terras passaram a ser do território federal do Guaporé, nós tivemos aí o quê? O município de Lábrea, né, professor Jorge, e de Guajará-Mirim, e que pertencia ao Amazonas, que passou agora a fazer parte do território federal do Guaporé. Isso. E o Santo Antônio e do Alto Madeira, né? A gente tem aí o que, professor Jorge? Santo Antônio do Alto Madeira, e Guajará-Mirim, que era de Mato Grosso, né? Passou a também fazer parte do território federal do Guaporé, em 1943. Isso, beleza. Lábrea e Porto Velho era Amazonas. Exato. Olha só como é que era o território federal, galera. Então aqui, ó, Lábrea foi por um período só, pequeno, estado de Rondônia. Muito bem. Depois isso acaba. Exato. Ela é devolvida. Então, originalmente tínhamos o território de 4 municípios: Lábrea, Porto Velho, Santo Antônio e Guajará-Mirim. Muito bem. Então é isso aqui, olha só, Santo Antônio, ali no Santo Antônio, aqui em Porto Velho mesmo, Rogério. Exatamente. Tá? Bem pertinho um do outro. E Guajará-Mirim. Essa parte já toda para cá, vou mudar aqui a cor, essa parte vermelha todinha para cá já era Mato Grosso. Muito bem. Beleza? Só essa parte pequena ali era do Amazonas. Exatamente. Beleza? Rogério, aí vai acontecer a devolução de Lábrea. Exato. É isso? O que aconteceu? O estado do Amazonas faz reivindicações
porque dá um problema lá de logística. É muito, digamos assim, sofrível. As pessoas saírem lá de Lábrea, contornar. Agora imagina isso há um século atrás, quase um século atrás, né? Exato. Para chegar aqui em Porto Velho. Então, o Estado do Amazonas reivindicou os seus políticos para que ele fosse passado novamente para o Amazonas e assim foi. Então, ele foi devolvido ao Amazonas. E aí, Santo Antônio do Alto Madeira foi extinto, que é ali onde tem a igrejinha, onde é que é hoje a hidrelétrica, passando a integrar nossa capital, Porto Velho. Muito bem. E aí, nesse contexto, nosso estado de Rondônia vai compor apenas 2 municípios, como a gente viu lá no começo, Porto Velho e Guajará-Mirim, ok? Muito bem. Isso já em 1956, né? Isso. E em 1956, a gente começa a chamar ele de Território Federal de Rondônia. Muito bem. Os 2 municípios, né, do nosso território, né, professor Jorge? Federal de Rondônia. Uhum. Então, Rogério, a Vila de Santo Antônio, ali, ó, perto ali das cachoeiras, era bem uma situação rudimentar, né? Sim. Mas era uma vila, já tinham pessoas morando ali, naquela trecho encachoeirado, ela era até onde dava de ir, de barco. Muito bem. É isso? Não dava mais de subir ali a cachoeira. Não, sem chance. Aí o Porto de Santo Antônio, né? E onde iniciou todo o processo da construção da... E assim Porto Velho foi desenvolvendo, né, professor Jorge? Isso, aí aqui já é a Porto Velho antiga. Vejam que... Olha só, Rogério. Olha a florestona aí atrás, professor Aqui, Jorge. Rogério, isso aqui é perto ali da 7 de setembro. Não é isso? Centro. Olha aí, tipo, só via mata, né, ó? Só mata. Pois é, Rogério, olha só, indo lá para o João Paulo, era só floresta, né? Lá onde eu moro só era floresta. Exatamente. Então é isso, mas já tínhamos aqui, ó, vou mudar aqui a cor. Muda, professor. Essa aqui, ó, já era ali os galpões Da estrada de a ferro. oficina do trem. Muito É bem. isso? Beleza. Ali, Rogério, ali em frente do Palácio do Governo, tinha um mercado municipal. Também, ó, antigo. Ali no centro, né? Era bem maior, né, professor Era bem Jorge? maior, exatamente. Que esse mercado ocorreu um incêndio, né? Isso. E depois E aí- ele passou pela revitalização. Não foi? Isso, aí construíram um outro com os mesmos moldes desse aí. Mas esse parece que é bem maior, né, professor Era Jorge? bem maior. Bem maior, né? Agora, outro município, né, da história do nosso estado, que é importante, né, professor Jorge? É Guajará-Mirim, né? Que Tá ligado à estrada de ferro Madeira Mamoré também, né? Exatamente. Porque era onde o trem, ele saía de Porto Velho para ir para Guajará-Mirim e saía de Guajará-Mirim levando a produção de borracha até Porto Velho. Exatamente. É isso? Muito bem. Então, a gente tem aí que Guajará-Mirim, né, professor, vem do Tupi-Guarani, que significa cachoeira pequena. Realmente, nós temos o trecho cachoeirado nessa região. E tem a sua história ligada à estrada de ferro Madeira Mamoré, que está tudo relacionado à questão aí da geopolítica da borracha, né? Então, até o início do século XIX, era apenas uma indicação geográfica para designar o ponto brasileiro, a população boliviana de Guajará-Mirim, que ali a gente tem a região de fronteira. Uma região de fronteira. Naquela época, a população era conhecida como Esperidião Marques. Vamos lá. Aí fala aqui da questão do Tratado de Petrópolis, que a gente já viu, né, Rogério? Muito bem. Lá em 1903, o Brasil se comprometeu em fazer essa ferrovia, deu toda aquela história da 2 milhões de libras esterlinas que o Brasil teve que pagar para a Bolívia para fazer essa estrada de ferro para transpor ali a questão dos trechos encachoeirados do Rio Madeira para escoar a produção de borracha da Bolívia. Muito bem. É isso? E ligando, né? Os portos de Santo Antônio do Rio Madeira, em Porto Velho, ao de Guajará-Mirim, no Rio Mamoré. E Guajará-Mirim se tornou município em 1928, desmembrando do município de Santo Antônio do Rio Madeira, sede atual do distrito de Guajará-Mirim, que é um ex-povoado, né?
Muito bem. Aí era imagem das antigas aí também, de Guajará-Mirim. Ali nós temos o rio Mamoré, né, professor Jorge? Uhum. O rio Mamoré, que é muito importante, a gente até falou para a relação, né, de Brasil e Bolívia, né, para escoamento da produção, deslocamento de pessoas, intercâmbio estudantil, e assim Guajará-Mirim foi evoluindo, né? E aí nós temos outra imagem. Agora a gente vai falar sobre o outro município que em um determinado momento fez parte de Rondônia, mas depois foi devolvido aí para o Amazonas, né, professor Jorge? Então, gente, olha só, Lábrea, ela é mais antiga que Porto Velho e Guajará-Mirim junto, lá do 1881. Século XIX. Século XIX, meu amigo. Ela era uma freguesia, ou seja, ainda não era nem uma vila. Uma freguesia é uma localidade menor do que uma vila. Exatamente. Depois que virou uma categoria de vila. Muito bem. Então, lá na época dos imigrantes nordestinos, a gente vai lembrar, está intimamente ligado à questão do ciclo da borracha. Isso Primeiro mesmo. ciclo da borracha. Muito bem, É professor isso? Jorge. E aí, Rogério, também está ligado aos movimentos da Igreja Católica, às missões das igrejas jesuíticas, né, da época. Então, é uma história também relacionada à Rondônia, mas muito mais ligada ao próprio contexto da história do Amazonas. Exatamente. É isso? Então, ó, volta só rapidão lá, professor Jorge. Então, a gente fala aí, ó, da primeira missão, né, que estabeleceu-se a foz do rio Ituxi, sendo nomeada de Nossa Senhora de Nazaré, no rio Ituxi, e tendo como superior o capitino Frei Pedro de Seriana. Então, esse processo foi muito importante aí para a ocupação desse espaço que viria depois ser Lábrea, né, Para professor você Jorge? ver, então a Igreja Católica, né, sempre aí intervindo, que acabou sendo influente e sendo muito importante nesse momento histórico aqui para a Amazônia, que nós sabemos que tiveram várias missões, Rogério, Exatamente. em todo o Brasil. Com certeza. E aqui na Amazônia não foi diferente. Exato. Tivemos missões aqui em Rondônia, tivemos missão na Amazonas. E isso daí é reflexo ainda do processo de colonização do Brasil, né, professor Jorge? Exatamente. Das missões aí, representando aí a questão da matriz predominante dentro do Brasil, que é o cristianismo, né? Que veio lá da Europa. Pois é, ó. E falando ainda de Lábrea, né, a maior parte de sua extensão ela é quase que totalmente formada pela selva amazônica e pode ser alcançada por terra também a partir de Porto Velho, tornando-se a estrada para o Maitá. É uma região ainda quase despovoada, a densidade demográfica lá de Lábrea, Rogério, 0,4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, realmente, estamos falando de uma área de floresta densa. Que apesar de todo o processo de formação, ela não teve tanta evolução, né, professor Jorge? Assim, por conta aí até da sua localização. Aí a foto de Lábrea, né? Foto muito bonita, né? Muito bonito. Beleza. Rogério, mas aí a gente tem aqui um pequeno perfil, resumão, né? Resumão. Exato. Um resumão para o nosso querido aluno aí, sobre como se deu o período de criação dos municípios. Muito bem. Olha só, primeiras cidades de origem lá da época da economia da borracha. Entre 60 e 76, Rogério. É verdade. Nós só tínhamos Porto Velho e Guajará-Mirim. Exatamente. E aí a gente depois vai ter a evolução das cidades pioneiras com o processo lá a partir da década de 70, né, da colonização agrícola. Aí, o ciclo agrícola, né? Exatamente, ciclo agrícola que falamos, foi muito importante, que trouxe muito imigrante para o estado de Rondônia. Aí sim a gente vai ter formação de outros municípios, aí como Ariquemes, né, professor Jorge? 77 vai surgir Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena. Aí na proximidade aí da BR-364, né? Isso. Aí lá também, já em 81, também relacionada à questão do ciclo agrícola, Rogério. Exato. Vai surgir Jaru, Ouro Preto, Presidente Médici, Espigão do Oeste, Costa Marques, Colorado do Oeste. Muito bem. Ainda relacionada à colonização agrícola, o ciclo agrícola, vai surgir agora em 83, vão ser criados os municípios de Rolim de Moura e Cerejeira. Já em 86,
vão ser criados. Isso tudo no ciclo agrícola. Olha só como foi muito importante o ciclo agrícola. Com certeza. Alvorada do Oeste, Santa Luzia do Oeste e Alta Floresta do Oeste, 1986. Em 87, Rogério, ainda na colonização agrícola, vai surgir Nova Brasilândia do Oeste. Lá em 88, vai surgir Machadinho do Oeste, Nova Mamoré, São Miguel do Guaporé e Cabixi. E aí, começa a aparecer outros processos de adensamento já no interior de Rondônia. Exatamente. Já não muito, ainda com a influência do ciclo, né? Agrícola, Exatamente. mas já com adensamento de várias vilas. Já em 92, vamos mudar aqui a cor, já. Principalmente aí por conta do avanço para as vicinais, né, professor Jorge? Exatamente. Vamos mudar aqui para um verdinho. Então, lá em 92, olha só quantos municípios vão ser criados, Rogério. Verdade. Candeias do Jamari, muito influenciado pela usina hidrelétrica de Samuel. Isso mesmo. Itapuã do Oeste, Cujubim, Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Montenegro, Cacaulândia, Governador Jorge Teixeira, Theobroma, Vale do Paraíso, Ministro Mário Andreasa, falamos agora há pouco, Exato. que era um ministro do interior do presidente Figueiredo, Castanheiras, Novo Horizonte do Oeste, Seringueiras, Mirante da Serra, Urupá e Corumbiara. Muito bem. 94 vai surgir quem, Rogério? Vamos mudar aqui a cor de novo. Muda aí, professor. Vai surgir quem em 94? Cujubim, Vale do Anari, Nova União, Teixeirópolis, São Felipe do Oeste, Primavera de Rondônia, Parecis e Alto Alegre dos Parecis. E aí os últimos municípios que surgiram no estado, nós temos Buritis, São Francisco do Guaporé, Chupinguaia e Pimenteiras. Rogério, vale salientar que neste processo de criação de municípios em Rondônia, tem não apenas a questão do desenvolvimento, mas também uma questão política. Exatamente. A questão política local. Muito bem. Inclusive, muitos que se tornaram municípios não tinham condição de ser. Com certeza, professor. Não é isso? Muito bem. Aí, mas, isso não vem ao caso para o aluno, para não confundir, a gente está falando só da evolução, mas para o aluno entender que muito dessa criação não está relacionado ao desenvolvimento em si, Isso mesmo. mas interferências políticas, porque a gente sabe que quando um território vira município, vai vir dinheiro do governo federal, com certeza, para saúde, educação. Muito bem. Então tem a questão política também envolvida. Com certeza. Na parada aí, né? Exato. Teve outros que queriam se emancipar e se tornar e não conseguiram, como a Ponta do Abunã, aqui em Porto Velho, Tarilândia, lá em Jaru, Jaruaru, em Jaru, não conseguiram. Né? Então, outros, por uma questão de maior influência política, conseguiram. Conseguiram, exatamente. Beleza? Muito bem. Rogério, é uma viagem muito extensa, né? Falar sobre a nossa evolução da ocupação humana aqui em Rondônia. Exatamente, e muito interessante, principalmente essa última parte que a gente finaliza aí com eles, né, professor Jorge? Com uma linha do tempo na formação dos municípios do estado de Rondônia. Então, essa última tela aí, dá um print, se for possível, e faça a impressão e guarde com muito carinho, porque são informações importantes de todo o processo de formação dos municípios, né, professor Jorge? É isso aí. Beleza? A gente vai ali tomar um café e já volta para fazer a revisão. Valeu, tchau!